Olá pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos explicar o efeito dos juros compostos no Tesouro Direto. Para isso, nós vamos ter que explicar várias coisas e nós vamos explicar esse monte de número na tela e por que, por exemplo, a inflação está sempre igual, esse tipo de coisa. Então é o seguinte, o efeito do juro composto, esse que a gente aprende na escola, quando você tem 100, rende 10%, fica 110, depois rende 10% em cima do 110 e não do 100, por isso que é composto, aí fica 121 e assim por diante. A gente só consegue ter esse efeito contabilizado final, no total, na data de vencimento, com a liquidação do título. Só assim, porque tem muitas variáveis que são completamente desconhecidas, mas no final, na data do vencimento, as contas fecham. Só que elas fecham, se a gente for olhar período a período, olhando para trás, tudo bem, porque a gente tem todos os números. Mas olhando para frente, aí tem que entrar muita estimativa e muito feeling para saber como é que vai se comportar a inflação e a taxa. Porque aqui tem muitas aberrações que acontecem porque nós tínhamos inflações diferentes, certo? Então vamos mostrar direitinho como é que é. Então isso aqui, pessoal, essa coluna aqui, a inflação de janeiro a dezembro, tá? Do ano em questão, 2014, tá? Então, bom, em primeiro lugar, o que eu fiz? Deixa eu voltar a explicar aqui. Eu peguei 15 de maio de 2014, o papel estava sendo negociado IPCA 19, é uma taxa de 6,08%. Um papel cheio custava isso aqui, 1.812, e o VNA dele era isso aqui, 2.430. Por que eu estou informando o VNA? Para a gente saber aquela diferença clássica entre preço e valor, né? O preço do papel é 1.812, mas o valor dele era 2.430. É o VNA que é atualizado pela inflação, todo dia 15 de cada mês. Lá no dia 15 de maio de 19, exatos 5 anos após a compra, um título ficou igual a um VNA, que é o vencimento, 3.224,89. Tá? Então é isso aí. A inflação, gente, que eu tenho aqui, é meramente informativa, tá? Junto com a média aritmética aqui no último dado, tá? 5,59. Então, do ano de 2014, 15, 16, 17, 18 e 19, tá? 19 é claro que é a estimativa do Boletim Focus, certo? Taxa de compra 6,08, ela eu mantive igual em todos os períodos, tá? Porque a partir do momento que você comprou, como essa taxa ela é o componente pré-fixado, porque o Tesouro IPCA é um título misto, né? Ele tem um componente pré-fixado, que é a taxa informada lá no site do Tesouro, e tem o componente pós-fixado, que é a inflação. Aí, o que eu fiz aqui para poder mostrar o efeito do juro composto? Para poder mostrar esse efeito, eu fiz a inflação média do período de maio de 14 a maio de 19. Então não é exatamente a inflação do ano cheio que está expressa aqui para informar vocês, tá? E também não é a média do ano cheio, inclusive a média dos anos cheios aqui deu um pouco menos que a inflação média de maio a abril do ano seguinte, tá? E aí que tá. Essa inflação média, para a gente ter uma noção bonitinha de como é que é juro composto, quem estava aqui em 2014, 2015 não tinha noção de que a inflação média ia ficar abaixo de 6% em 2019, no período. Não se tinha essa noção, certo? Por isso que hoje, 2019, não posso dizer se daqui 5 anos, 2024, se essa média vai ser 6, 7, 8, 6, 5 ou 4. Eu não sei. A gente tem as estimativas para isso. Mas enfim, então para vocês entenderem de onde saiu esse número saiu da média da inflação de maio a abril de cada ano, certo? Por isso que ela é diferente da inflação de janeiro a dezembro, tá? Só para ficar bem claro, né, para não ficar sem confusões no entendimento. Aí a rentabilidade, o que é? A rentabilidade é essa taxa aqui, somada à inflação, a juro composto. Como é que a gente faz a soma de taxas a juro composto? A gente pega o número, transforma em unidade, adiciona 1, multiplica um pelo outro, depois tira 1 e multiplica por 100, tá? 12,21. Olha que beleza, hein, gente? Em 15 de maio de 2014, você comprava esse título aqui
Como a inflação era 6,4 na época, você imaginava aí que ele ia render uns 13%, 12,5%, 13%. Mas na média do período ele rendeu 12,21 ao ano. Muito bacana, né, gente? Então, preço na curva é o preço. Agora sim a gente vai ter o efeito do juro composto. Depois vai ficar mais fácil porque eu traduzo isso aqui para 1.000, tá? Mas eu estou fazendo aqui para dar o VNA. Então, isso aqui, com um rendimento de 12,21% no ano, chegou nesse valor, que chegou nesse, que chegou nesse, que chegou nesse, que chegou nesse. Deu-lhe 4 centavos de diferença por questão dos arredondamentos, tá? E aqui a taxa na realidade. A taxa do papel no dia... Só teve um dia aqui que eu acho que foi em 16, que caiu no fim de semana, e eu usei a taxa do dia 13, tá? E aqui a taxa no dia e a cotação no dia. Vocês vejam aqui, ó, que mesmo a taxa tendo subido, olha que interessante, pessoal. O pessoal aí que fica preocupado aí com as taxas em alta e tal, mas vamos ver qual é o efeito disso lá no fim, né? Lá no fim que a gente não sabe, né? Porque não aconteceu ainda. Mas olha só, lá no fim, olha aqui, ó, a taxa subiu, certo? Mas a pessoa estava tendo uma cotação na realidade superior ao preço da curva. Só que é o preço da curva agora, que eu já sei a inflação média do período em questão de maio a abril de cada ano. 2061 para 2034. Esse 2061 era para ser menor, mas é que a inflação no período diminuiu com relação à inflação existente quando o papel foi comprado. Isso aqui ninguém tinha como adivinhar, certo? Aí o que acontece nos demais períodos? A taxa do papel fica menor que a taxa fixa lá comprada pela pessoa em 15 de maio de 14. A taxa fica menor e aí a cotação dele na realidade fica sempre maior do que o preço na curva. E aí o que é isso aqui, gente? O que é isso aqui? Meia chance. Isso aqui é ganho na marcação a mercado. Por quê? Porque a taxa ficou menor do que a taxa pactuada lá no começo. Tá? A pessoa poderia ter saído daqui e ter comprado, por exemplo, Tesouro IPCA 24 ou 35, que ela teria maior ganho? Sim, teria. Mas isso eu estou sabendo agora, que as coisas já aconteceram, certo? Porque quando você compra um papel de mais prazo, você tem mais risco dentro do período inteiro, certo? Mas no final do período inteiro é que eu vou saber se a decisão foi boa ou não. No caso, aqui, realizar o lucro da marcação a mercado e comprar um papel de prazo maior teria sido muito bom, certo? Então, ganha na marcação a mercado e no final os preços se igualam, tá? Aqui deu a diferença aí de 4 centavos pela questão que eu falei dos arredondamentos. Então, pessoal, esse é o efeito do juro composto. Agora, a gente não vai entender o efeito do juro composto se a gente não tiver o juro simples do lado. E num número mais fácil de entender do que esse número aqui cheio de algarismos e de casas e de vários centavos. Fica difícil de ler o que está acontecendo. Por isso, eu transferi tudo para R$1.000 na tabela de baixo, que eu vou mostrar agora. Então tá aqui, ó. Eu transformei os 1.812 em R$1.000, tá? Então se a pessoa não tivesse... no caso, ela comprou, nessa hipótese aqui, 0,55 títulos, tá? O que daria para comprar no Tesouro, porque permite o fracionamento até 0,01 título, tá? Então, o que nós temos aqui, ó? Nos juros compostos, os 12,21 estão rendendo... O que é o juro composto? Ele soma ao que já tinha. E aí, então, virou 1.259,14, que virou 1.412, chegou até 1.779. Olha aqui a diferença para o juro simples, pessoal, 1.610. Porque no juro simples, o juro anual, no nosso caso aqui, de 12,21, não se soma ao juro recebido, só se soma ao montante. Então, aqui, ele tem um ano de juros, que fica igual, porque rendeu um ano, certo? Então, o juro composto e o juro simples aqui foram igual, porque só ocorreu um período no exemplo. Aqui, como ocorrem 2 períodos, o que acontece aqui? Aqui você tem R$122,11 multiplicados por 2, somados aos 1.000 simples. Aqui você tem o juro de um ano multiplicado por 3, por 4 e por 5 anos, e somados aos 1.000. Isso é o juro simples, certo? Você vai remunerando só aqueles 1.000. No juro composto,
você remunera os 1.000 e agora você vai remunerar a 12,21% os 1.122. Aqui, para o terceiro, quarto ano, você vai remunerar os 1.259 a taxa de 2,21 e assim por diante. Então, essa é a diferença do juro simples para o juro composto, certo? Então, pessoal, vamos ver aqui quanto que é o efeito mesmo do juro composto em cima do juro simples nesse período de 5 anos. Tá? Aqui não foi assim, não é um período, vocês sabem que tecnicamente curto prazo em finanças é até 5 anos, então esses 5 anos aqui, num papel com vencimento curto, certo? Porque eu não estou falando aqui do IPCA 35, que já existia, mas pode ser feita outra comparação. Aí os ganhos na marcação de mercado vão demonstrar números muito maiores, tá? Mas comparando o juro composto com o juro simples. Mas já serve para a gente ter uma boa noção do que a gente está falando. Então, aqui vai ser G37 sobre H37. G36 sobre H36 menos 1, vamos deixar ali menos 1, e agora vamos transformar isso aqui em percentual, tá ali, ó, o ganho, esse é o efeito do juro composto do Tesouro Direto, você teve um ganho 10,46% maior nesse papel, nesse caso, nesse período comparado ao juro simples, certo? Esse é o efeito, tá aí assim, só que a gente só vai ter essa informação completa, pessoal, na data do vencimento do papel, quando já aconteceu toda a inflação, quando já aconteceu tudo. E uma informação muito importante, tudo o que acontecer no meio, a gente viu que aconteceu muita coisa no meio aqui, ó, principalmente sobre inflação. Teve ano que a inflação foi 10%, teve ano que a inflação foi menos de 3%. Tudo o que acontecer no meio não importa. O que importa é a taxa que começa e a taxa que termina. O que aconteceu no meio pode ter vindo o amargedon, que não interessa. O que interessa é a taxa que começa e a taxa que termina. Aí sim você tem o cálculo do juro composto completo para comparar e ver o que rendeu comparado com o juro simples, comparado com só a inflação, comparado, enfim, com o que você quiser. Tá bom? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.